O tema da nossa mensagem hoje é o fim. 2025 termina. 2026, a esperança permanece. Nós chegamos ao fim de mais um ano. Muitos planos se cumpriram, outros foram ficando pelo caminho. O livro de Apocalipse, capítulo 22, o último livro da Bíblia, o último capítulo da Bíblia, ele termina não com medo, depois de ser anunciado as revelações, as taças da ira de Deus, os últimos acontecimentos, vem uma palavra de esperança, uma palavra de convite. Eu peço para que Deus abra o nosso coração, nos dê entendimento, para entender que a Bíblia, Deus encerra ali, apontando, não para um fim, mas apontando para um futuro eterno. O calendário vai mudar, mas a promessa, ou as promessas de Deus permanecem, não mudam. Então nós vamos ver nesse capítulo, último capítulo da Bíblia, algumas coisas para aplicar nas nossas vidas, para fecharmos bem 2025 e para entrarmos em 2026 com aquilo que Deus tem preparado para nós. Não aquilo que a mídia está falando, não as expectativas deste mundo, mas aquilo que Deus aponta para cada um de nós. E nada melhor do que começar com essa palavra, esperança. O que é esperança? Muitas vezes nós pensamos que é algo assim que pode ou não acontecer, mas esperança é, para nós que cremos em Deus, eu estou esperando aquilo que Deus já preparou para mim. Deus nos sustentou até aqui. Será que você pode dizer, é verdade? Amém? Ele não deixa faltar nada. E esse mesmo Deus que foi fiel no passado, que está sendo fiel no presente, Ele continuará fiel no futuro. Esperança. Olha o verso 1, Apocalipse 22, 1. Então me mostrou o rio da água da vida. João, o apóstolo amado, ele está em cadeias, em prisão, e Deus leva-o a conhecer o que está por vir. E lá na eternidade ele vê um rio, mas não é um rio simples rio. Eu gosto muito de rio, eu não gosto muito do mar. E a Bíblia aqui em Apocalipse fala que o mar já não existirá mais, mas o rio sim. Que rio é esse? É o mesmo rio que estava lá no início da criação. É o rio da vida. Essa palavra vida aqui não é vida biológica, a nossa vida natural, essa vida que tem um dia de início e tem um final, é a vida eterna, é a vida de Deus. Esse rio corre ali, diferente dos nossos rios, infelizmente, principalmente das grandes cidades, que se tornaram poluídos, esgotos. O rio de Deus, esse rio maravilhoso, ele traz vida. Um rio brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Lembrando as pregações anteriores, Deus está sentado num trono, Ele reina sobre tudo e sobre todos. Toda a história do universo, toda a história da humanidade, toda a história da sua vida já está escrita por Deus. E Ele reina. E à destra de Deus está o Cordeiro, Jesus, reinando junto de Deus. No meio da sua praça e de uma e outra margem do rio está a árvore da vida. Isso nos leva lá no princípio, lá em Gênesis. O rio, a
da vida, você sabe por que o homem foi expulso daquele lugar? Não foi porque Deus não ama o homem, muito pelo contrário. Se o homem comesse dessa árvore da vida, seria eternizado o pecado. A natureza humana caída permaneceria para sempre. E num ato de amor, de bondade de Deus, Deus proíbe a entrada do homem agora por causa do pecado. Mas lá na eternidade, lá no final, nós vamos ter acesso a esta árvore da vida. Que coisa tremenda! A árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Olha aqui essa frase: as folhas da árvore são para a cura dos povos. A cura. Deus é um Deus de cura. Aí você pode falar assim: pastor, mas é só lá, aonde a sua fé alcança. Se você tem fé só para a eternidade, então espere chegar lá. Mas se você crê que o teu Deus é Deus de hoje, de ontem, será para sempre, toma posse hoje. Luta, é uma luta que é travada com o império das trevas, mas é pior a luta que a gente trava com a gente mesmo. Ai, a minha dor, ai, a minha enfermidade, ai, o meu exame. Vamos tomar uma postura de que Deus tem preparado para todos os povos as folhas. Eu não sei se a gente vai fazer um chazinho e a gente vai tomar. Eu sei que a cura será completa. Ah, pastor, mas eu tenho essa enfermidade, então quer dizer que eu não sou de Deus? Paulo também. Outros homens de Deus também. Mas nós precisamos orar pela cura, crer na cura, até que Deus faça a cura, ou até que Deus fale assim para você: a minha graça te basta. Isso aí você vai carregar até o final. Mas lá na eternidade vai ter uma árvore com os seus frutos, e as folhas vão ser para a cura. Queridos, todos os povos dos nossos dias estão enfermos, ou com enfermidade física, e muitas vezes a gente reclama da enfermidade física, e é horrível mesmo. Sentir dor é horrível, mas existem outras enfermidades que causam danos maiores, enfermidades no nosso espírito, que rouba a nossa paz, a nossa alegria, que rouba a motivação para vivermos. Muitos acordam e cada manhã é um dia de expectativas horríveis. O que será que vai acontecer hoje? Esperando sempre aquilo que é de pior. Mas nós que temos Jesus a cada manhã, as misericórdias de Deus se renovam, e a gente pode acordar, e mesmo em meio a situações difíceis e até caóticas, a gente pode dizer: este é o dia que o Senhor nos fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Muitas vezes pulando, cantando alegremente, muitas vezes arrastando uma perna meio corcunda com alguma dor, mas o nosso Deus reina, Ele é Deus poderoso. Verso 3: nunca mais haverá qualquer maldição, nunca mais. Queridos, lá na cruz do Calvário, o nosso Jesus, Ele tomou sobre si todas as nossas maldições. Por isso, em nome de Jesus, se na sua vida, na tua família, anos, gerações carregam algum tipo de maldição, agora você que é lavado e purificado pelo sangue de Jesus, não acredite na mentira do diabo. Ah, isso é da minha família, isso nos persegue. Chegou em mim agora, em nome de Jesus eu tomo posse, porque lá na cruz Jesus tomou sobre si toda a maldição. Os seus, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Que bênção, né?
servir a Deus, contemplarão a sua face. Nós vamos ver Deus, nós vamos ver Jesus, nós vamos ver o Espírito Santo, face a face. Eu não sei você, mas volta e meia eu me vejo pensando, eu não tenho a resposta, eu espero que lá na eternidade eu venha ter, mas eu fico pensando acerca da criação de Deus, como é tudo isso, mas é tão misterioso, a minha mente não consegue abraçar nem um pouquinho. Você sabe que Darwin, quando ele fez aquela teoria, porque é uma suposição que já está desfeita pela própria ciência, é uma teoria que fizeram, sabe para combater o quê? O cristianismo. Alguma forma para desacreditar que foi Deus que criou tudo isso. Mas foi Deus. Você crê que foi Deus? Amém. Então, nós vamos contemplar a face de Deus. E na sua fronte está o nome dele. Um nome que nós não sabemos, não há pronúncia para o nome dele, mas lá nós vamos saber. Verso 5: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus, o próprio Deus, brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Sabe qual é o seu futuro? Estar na presença de Deus, comendo da árvore da vida, tomando, entre aspas, do chazinho das folhas, contemplando a face dele e reinando junto dele por todos os séculos. Existe esperança melhor do que essa, irmão? Eu creio não. Esse mundo não pode oferecer nada. Queridos, Deus é esta fonte no meio do nosso deserto. Ele é água viva. Jesus falou: eu sou a água da vida. Ele é o pão da vida. Nós não precisamos de outras coisas, nós não precisamos de outras alegrias, de outras festas. Deus nos é suficiente. Deus sempre sustentou seu povo durante toda a caminhada. Quando eu penso, desde o dia 20 de fevereiro de 1985 até o dia de hoje, Deus nunca deixa faltar nada. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. O que Ele quer? Ele quer que eu faça uma coisa? Não. Ele quer que eu acredite, Ele quer que eu confie, Ele quer que eu deposite a minha esperança, a minha fé somente nele, porque Ele reina. Irmãos, mesmo no tempo de trevas, mesmo nos dias mais difíceis, a luz de Jesus nunca se apagou. Nunca se apagou. É como você vê uma árvore verde, bonita, viva, mesmo depois de um período de seca. E se você hoje está sentindo assim essa árvore seca, deixa a água de Deus, do trono de Deus, do rio de Deus, regar na tua vida, levando fora tudo aquilo que não presta, não é? Chega esse período de final de agora já, graças a Deus já passou, mas chega esse período, há uma angústia no ar. Eu estava vendo a reportagem, é só desgraça, acidentes, bate recorde, e as pessoas estão buscando o quê? Buscando essa paz, essa alegria, mas o mundo não pode dar, e nós temos essa esperança maravilhosa. Queridos, nós podemos olhar para 2025 e podemos e devemos reconhecer que se estamos aqui até hoje, é porque Ele nos sustentou, é porque Ele estendeu
estendeu as mãos poderosas sobre as nossas vidas. Foi tudo pela graça de Deus. Então nós temos essa esperança gloriosa. A segunda coisa que eu vejo aqui é segurança. Se há um medo do ser humano nos nossos dias, é sobre a insegurança. O mundo não tem mais segurança de nada. Mas aqui no verso 6 até o verso 9, nós vemos que o futuro nosso está seguro nas mãos de Deus. Verso 6, disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. As palavras de Deus, as promessas de Deus, faz com que a nossa esperança esteja segura. Nós não temos assim uma esperança, acho que vai ser, não, é uma convicção, porque as palavras de Deus são fiéis e são verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou seus anjos para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Em breve essas coisas. Ontem eu estava vendo uma notícia sobre o Monte das Oliveiras. Sabia que está se partindo o monte? E a profecia da vinda de Jesus é que o Monte das Oliveiras já está acontecendo. Tudo já está acontecendo. Então nós precisamos tirar um pouco os nossos olhos do nosso redor, dos acontecimentos, das circunstâncias, e olhar para a palavra de Deus, porque elas trazem essa segurança, essa esperança viva, essa certeza. Nós não estamos jogados no mundo, perdidos, sem saber o que vai acontecer. Que coisa linda! O Senhor, o Deus dos Espíritos, Ele é a prova disso. Você pode ser a pessoa mais infiel a Deus do mundo, Deus continua sendo fiel. Aquilo que eu sou ou deixo de ser não muda aquilo que Deus é. Ele é amor, Ele é justo, e Ele está no controle de todas as coisas. O verso 7, eis que venho sem demora. É promessa dele. Quando ele foi assunto aos céus, levantado aos céus, os anjos disseram para os discípulos: dessa mesma forma como ele está indo, ele virá um dia. É verdade, eu creio nisso. A nossa esperança é a nossa segurança. Bem-aventurado, feliz aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Guardar no coração, mas não ali, não é como algo que a gente não mexe, não, algo que diariamente vem à nossa mente através do Espírito Santo. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e quando as ouvi, vi prostrei-me ante o pé do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Olha a posição de João. O anjo está mostrando, falando essas coisas para ele. Ele se prostra para adorar, mas ele está fazendo uma coisa que não devia ser feita. Olha o verso 9. Então o anjo, ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Aí ele dá ordem: adora a Deus. Irmãos, tem tanta gente querendo roubar a glória de Deus, recebendo para si a glória de Deus. Tem tanta gente iludida, se prostrando diante de imagens, diante de pessoas, adorando pessoas, etc, etc. Mas a nossa adoração é só a uma pessoa, ao Deus vivo. A Ele sim nós nos prostramos. As promessas de Deus não falham. Repita comigo isso. As promessas de Deus não falham. Você tem alguma promessa de Deus na sua vida? Talvez 30, 50 anos, né? Alguns aqui a gente já pode falar até 80, né? Ou 70 anos. Tem alguma promessa?
acho que não vai acontecer. Vai, porque as promessas é de Deus. Não vai. Um dia eu estava num culto, veio um pastorzinho lá, nunca mais vi ele me trouxe uma palavra de Deus, mas nunca aconteceu. Você já acabou a sua vida? Ainda há tempo. Agarre-se nessa promessa, firme-se nessa promessa, acredite. Todas as vozes do mundo, pessoas falando contra, a sua velha natureza falando, não vai acontecer, não vai acontecer. Fala assim, as promessas de Deus não falham. Vai acontecer, vai acontecer. Ele prometeu, vai se cumprir. Irmãos, o futuro do mundo, segundo o mundo, é incerto. As pessoas não sabem o que vai acontecer de uma hora para outra, não é? Ontem, por exemplo, acho que ontem, enquanto estavam falando de uma reunião que vai fazer um acordo de paz na guerra Ucrânia e Rússia, estava havendo um bombardeio. A gente não sabe onde vai parar tudo isso, não é? Mas uma coisa a gente sabe: Deus prometeu, vai acontecer. Uma coisa a gente sabe: por mais incerto que seja o futuro, na visão desse mundo, para nós que confiamos no Senhor, Ele é certo. Essa garantia vem pela própria palavra dele. Imagine você vai fazer uma viagem, você compra lá o bilhete da viagem, né? Tá, partida tal hora, saindo de Curitiba, chegando ao destino tal. Aquele pedacinho de papel, aquela passagem comprada, garante a sua viagem. Agora, você acha se isso acontece aqui nesse mundo, você acha que a palavra de Deus, que não é uma passagenzinha simples, mas um livro, com 66 livros, você acha que não vai acontecer? É garantido. Nós temos garantido o nosso futuro. Nós não vamos entrar em 2026 com medo, mas com confiança, porque Deus é fiel. Não deixe essas notícias do mundo, né, abalar, trazer medo, né? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Jesus vai vir, e nós vamos para a eternidade. A nossa segurança não é aqui, é lá. Então a primeira palavrinha que a gente vê aqui é esperança, a segunda é segurança. A terceira palavra é vigilância. O tempo passa, a cada dia está mais próxima a vinda do Senhor Jesus. Olha ali do verso 10 ao verso 13. Disse-me ainda, o anjo falando, não celes as palavras da profecia desse livro, ou seja, não finalize, porque o tempo está próximo, está se cumprindo. Agora vem uma palavra aqui que eu não sei você, mas comigo mexe. Continue, verso 11, continue o injusto fazendo injustiça. Isso mostra para a gente, amados, que esse mundo vai continuar de mal a pior. Talvez se a gente fosse pregar e não tivesse isso aqui, a gente ia falar coisas contrárias a isso, mas está escrito aqui, o justo continue praticando a injustiça, o imundo ainda sendo imundo, ou seja, as coisas vão continuar e piorando cada vez mais. Mas por outro lado, e aí nós devemos nos encaixar, o justo continue na prática da justiça. Queridos, só Deus é justo. Nós somos justos somente através do sacrifício de Jesus na cruz, que Ele nos justificou. Este mundo aqui é injusto. Se você tivermos alguma expectativa de justiça nesse mundo, nós vamos chorar, nós vamos nos frustrar. A nossa justiça é Deus, esse mundo é injusto. Continue o justo na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Então há uma diferença
enorme. Aquele que é ruim, ele vai caminhar para piorar, para ser cada vez mais ruim. Mas aquele que é bom, o crente verdadeiro, ele vai buscar mais a Deus, ele vai amar mais a palavra de Deus, ele vai adorar mais, ele vai louvar mais, ele vai se santificar mais, ele vai se purificar mais. E cada vez mais vai ficar essa diferença terrível. Um grande músico brasileiro, música evangélica, lá na cidade dele, esses dias atrás, ele recebeu a condecoração de cidadão de Porto Alegre. Eu escrevi assim: antigamente os discípulos eram perseguidos, mortos e etc, etc. Queridos, há um falso evangelho jurídico que não aponta o pecado, não combate o erro, aceita tudo, quer levar vantagem em tudo. Fuja desse evangelho. O evangelho de Cristo nos convida a participar dos sofrimentos de Cristo. Os discípulos lá do início da era da igreja, eles se alegravam, sabe com o quê? Eles se alegravam por ser presos, ser torturados. Eles se alegravam quando recebiam uma surra por pregar o evangelho. Hoje está tudo no mesmo patamar. A pessoa é crente, mas lá no trabalho, lá na família, lá na vizinhança, ninguém sabe, porque é igualzinho, faz as mesmas coisas que o mundo faz. Queridos, se o mundo faz, já é um alerta para nós não fazermos, porque não é de Deus. É muito claro, o mundo jaz no maligno. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Verso 12: eis que venho sem demora. Aqui vem uma palavrinha que eu gosto muito: e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Não é aqui nesse mundo que a gente vai ser galardoado, é lá, é lá. Eu sou quando chegarmos lá. Você gosta de receber presente? Nós gostamos, né? Chegar lá, Jesus vem e fala: olha, isso aqui é para você, ó, isso aqui é para você. E aí ele vai dar coroa, a gente vai botar aquela coroa, vai sentir o bem. Não! A gente vai pegar essa coroa e vai depositar aos pés de Jesus, porque só Ele é digno. Amém. Agora já pensou chegar lá, né? Usando a mente humana, né? Presentes que eu não gosto, talvez você também não gosta. Um par de meia, chega lá, seu galardão, um par de meia. É um lenço, né? Coisa que nem se usa, né? Amém por isso, né? Mas já pensou você recebendo ali coisas? Não é para ficar para a gente, é para a gente entregar para Jesus. Eis que venho sem demora, comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo o quê? As suas obras, aquilo que nós estamos fazendo, como nós estamos gastando a nossa vida para Jesus, como nós estamos gastando o nosso tempo para Jesus, como estamos gastando os bens para Jesus. Não é para nós, é para Ele, é para Ele, tudo é para Ele. No verso 13: eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, Ômega é a última. Ele está dizendo assim no português nosso: eu sou o A e o Z, não é? O primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus estava lá desde a eternidade, desde que começou tudo, Ele estava lá. Todo o universo, Ele estava lá. Ele é o Verbo de Deus, Ele é aquele que fez as coisas, o princípio e o fim. Então não fique com medo,
Porque Ele estava lá no início da sua vida, Ele está hoje na sua vida, e Ele está lá no final, junto de você. Nós não precisamos temer nada, não é? O maior problema das pessoas ficam doentes é medo de morrer. Mas segundo, né, o filósofo Sidney entre nós, o que é a morte, Sidney? A promoção. Amém. Não é? Nós vamos sair desse lixo, desse mundo que se encontra hoje por causa do pecado, e nós vamos para a glória eterna, promoção, aleluia. Então, a vida aqui, irmãos, é breve. Vocês mais jovenzinhos, né? A gente quando é jovem pensa que vai demorar, não demora. A gente que é mais velho, a gente olha para trás e fala, como passou rápido, como passou rápido. Queridos, tem um relógio aqui na minha mão, no pulso. Se eu olhar para ele, as horas estão passando. Se eu não olhar para ele, continua passando. Ah, mas eu não quero que passe. Relógio, eu não quero que passe. O tempo continua. O tempo está passando. Mas a cada batida de hora, a cada batida de minuto, a cada batida de segundo, nós podemos confiar. Jesus está conosco. Para que se preocupar? Para que ficar cheio, né? Ai, ansioso, ficar cheio. Ai, agora o que vai ser? Não sei o que tem, não sei o que tem. Para quê? Vai resolver o problema? Não. Não resolve o problema do amanhã e tira a força do hoje. Deixa na mão de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Se alguém aqui ainda não decidiu por Jesus, faça isso hoje. Eu quero esse Jesus. Eu creio nesse Jesus. Eu creio na morte dele lá na cruz. Eu recebo, eu aceito em minha vida. Vamos ver outra palavrinha. Convite. Há um convite também aqui no final da Bíblia, a partir do verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Olha que convite. O próprio Jesus falando: tu tem sede? Ele já havia dito anteriormente, quando ele esteve aqui entre nós: quem tem sede, vem a mim e beba. Queridos, eu acho que é um mistério aí. Porque ele falou que jamais sentiria sede. Não é essa sede natural. É uma sede de existência. É uma sede de propósito. É uma sede de expectativa. Da onde eu vim, para onde eu vou, para que eu estou aqui? Essa pergunta intriga grandes e homens sábios. Eles não sabem a resposta. Nós sabemos de onde nós viemos. Nós sabemos o porquê nós estamos aqui. Nós estamos aqui não é para fazer dinheiro, para ter uma herança. A gente vai morrer, vai ficar tudo aí. E depois termina, sabe o quê? Em discussão e briga na família. Pensa que está deixando grande coisa, vai deixar problema para a família. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Nós estamos aqui para anunciar ao mundo sobre Cristo Jesus. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho do Reino. Aqui nós vemos o último convite da Bíblia: quem tem sede, venha e beba. Você tem sede de paz?
Beba a água de Jesus. Você tem sede de alegria? Não é? Muitas pessoas falam, teve aquele tempo, era tão bom. A Bíblia fala assim para a gente não fazer isso, porque você fica baseando as coisas lá no passado. Deus quer que você viva bem hoje. O reino de Deus não é comida nem bebida. Esses dias aí o povo cometeu bebedice e glutonaria. Não tem nada a ver com Cristo Jesus. Jesus veio ali naquele lugar humilde, miserável, para nos ensinar. E esta festa desse mundo não tem nada a ver conosco. O reino de Deus não é nada disso. O reino de Deus o que é? A alegria, paz e justiça. A alegria do Espírito Santo. É isso que é o reino de Deus. Você está precisando de justiça, você está precisando de paz, você está precisando de alegria. Beba desta água, se encharque desta água. Não é uma viagem, não sou contra a viagem, não é um passeio, não sou contra passeio, não é uma diversão, não sou contra nada disso, mas nada disso chega aos pés daquilo que Jesus tem para você. O mundo coloca expectativas nessas coisas. Teve um desastre, acho que em Minas, 10 pessoas morreram, estavam indo para festejar, e encontram isso. Nós encontramos em Jesus esse último convite. Queridos, notem, esse convite aqui não é para pessoas perfeitas. Você que no ano de 2025 não fez nada de errado, né? Quando vai dar presente de Natal, né? O Papai Noel traz menino, tudo mentira, para enganar a pobre criança. Tem que ser convite, senão não ganha presente de Papai Noel. O presente, o convite de Jesus não é para os perfeitos, é para os sedentos. É para aqueles que sabem que está faltando alguma coisa. Você pode ter tudo, né? Você tem dinheiro, você tem filho, você tem carro, você tem isso, você tem aquilo outro, você tem tudo, mas continua sedento. A pessoa pode ser a mais rica do mundo e ter consciência de que ela tem sede de Deus, assim como a pessoa pode ser a mais pobre do mundo e não ter a consciência de que tem sede de Deus. Jesus continua chamando. Ainda não foi selado, ainda há tempo. Hoje você pode falar: Jesus, eu quero beber do Senhor. Jesus, eu estou sedento. É uma fonte que não para, não se contamina, constantemente. Quando nós morávamos nas Mercês, ali seguindo a Jacarezinho, eu não sei se no começo ou no fim dela, acho que é começo ali, né? Tem um balãozinho, na parte de baixo tem uma fonte. A gente ia buscar água lá. Esses dias, Curitiba e algumas cidades da região metropolitana ficaram sem água. Coisa triste. Esse calorão, né? Não tem água. Que horrível. Não comece, não termine 2025, nem comece 2026 vazio. Se encha dessa água. Grave na tua mente e no teu coração: há vida em Cristo. Somente em Cristo. A quinta e última palavrinha: expectativa. Nós como igreja, aqui, nós como igreja no Brasil, nós como igreja no mundo, nós precisamos clamar a Deus por um novo tempo. Nós precisamos clamar a Deus para que haja quebrantamento. Nós precisamos buscar a simplicidade do Evangelho novamente.
hoje a metodologia, hoje as estratégias. Nós precisamos do Espírito Santo. Não somos nós, a igreja de Jesus, e quem edifica a igreja é Ele. Aí então as portas do inferno não prevalecem. Eu não sei se você assiste ou vai em algum culto que não seja aqui. Eu vejo muito hoje, por exemplo, tem um culto em Pontal, que eu vejo, tem um culto em Xangri-Lá, são pastores amigos. Eu vi um tempo os cultos da Bola de Neve e outras igrejas. O que nós estamos fazendo com o Evangelho de Jesus, irmãos? Houve um tempo que os pastores batiam muito nas pregações acerca da igreja se tornar um clube. Hoje existem igrejas, você faz tour, faz o turismo lá dentro. Você entra e é tudo em inglês. Tem ali o coffee, tem pipoca. A pessoa compra pipoca e vai no culto e fica comendo pipoca. Tem tudo. E o Espírito Santo. Você pode falar assim, né, mas vocês são contra essas coisas. Eu quero falar uma coisa para você que você não sabe. A comunidade evangélica de Curitiba deve ter sido uma das primeiras a ter luzes estroboscópicas. Você lembra que tinha? O pastor ia pregar e tinha uma luz que ficava em cima dele, assim, só dele. Então não é novidade. Nós precisamos criar uma expectativa da vinda de Jesus, da ação do Espírito Santo. Sabe o que eu falo para Deus na minha oração? Eu falo, Deus, Jesus sendo Jesus, Ele precisou do revestimento do poder do Espírito Santo. E nós? Quando eu estou orando pela igreja perseguida, Nigéria, aquele absurdo que está acontecendo, Sudão, eu oro e falo assim, Deus, há o povo do Senhor, mas esse povo precisa manifestar o teu poder. Sinais, prodígios e maravilhas são promessas do Senhor para nós. O diabo faz pinta e borda com tantas manifestações demoníacas, e muitas vezes nós estamos felizes. Nós precisamos ter essa expectativa de que Deus tem algo muito maior para nos dar. Vamos lá no verso 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. É certeza. Eu posso ter expectativa porque a palavra de Deus promete. Amém. Vem, Senhor Jesus. Essa é a minha expectativa. Você sabe que a expectativa, ela pode, falando a nível de humanidade, ela pode ser benéfica, assim como ela pode ser maléfica. Então vai acontecer alguma coisa, você cria aquela expectativa, chega lá, não é nada daquilo, você fica frustrado. Agora tem aquela expectativa gostosa também, que você fala, ixi, não, vai ser uma coisa. Chega lá e você fala, não é? Você tem aquela expectativa assim, nós lá em Moçambique, nós fomos morar numa casa. Daniel e a Sara tinham medo dentro da casa, paredes pintadas de preto e vermelho, uma sujeira, tinha banheira, a gente, para tomar banho, a gente pisava dos dois lados, assim, em cima da banheira, ligava, a hora caíam os pingos, a hora que ia ali para o porralo, saía bicho. De repente, uma outra casa, fomos ver, aquela expectativa gostosa. Eu quero dizer para você, toda expectativa sua em Deus, não vai haver nenhum tipo de frustração. Porque tudo aquilo que Ele promete vai acontecer. Amém. Pastor, então posso ter uma expectativa de que toda a minha família vai ser salva? Você tem fé para isso?
crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então cria expectativa não naquilo que você está vendo, palavrão, gritaria, bebedice. Cria expectativa naquilo que a Bíblia diz. Amém. Jesus virá, ponto final. Eu vou ser arrebatado, ponto final. Eu vou viver na glória com meu Deus, ponto final. Amém. Agora estou no caminho, e nesse caminho acontecem coisas, não tão agradáveis. Vem, Senhor Jesus. A nossa esperança não está no calendário, não está nas promessas de homens. A nossa esperança, a nossa expectativa está em Cristo. Por isso que a gente deve viver junto de Cristo. Sabe aquele momento mais de dor, mais angústia, mais desespero? Clama para Jesus. Tem um livro acerca da oração do Pai Nosso, um pastor americano, e ele começa contando o testemunho dele. Sabe aonde ele se converteu? Num hospício de louco. A família dele colocou ele lá como louco. E um dia, na crise dele, ele saiu correndo pelos corredores, caiu no chão. No que ele levantou, tinha um crucifixo. E ele falou assim: Deus, Jesus, se é verdade, me ajuda. E Deus ouviu a oração dele. Queridos, a nossa expectativa é Jesus. Vamos pedir para Ele, vamos buscar a Ele. Então, nós vivemos aguardando a vinda e confiando na graça dEle. Nós olhamos para o final desse livro e vemos a graça dEle aqui. Você merecia? Ou você se sente digno de receber essas coisas aqui? Eu não. É Jesus, aquilo que Jesus fez na cruz por mim. Então é cheio de graça, essa expectativa, essa esperança, o convite dele. Vai haver um casamento, bodas, Jesus e a igreja. Você já viu um casalzinho de noivos que tem um amor verdadeiro? Aquela expectativa. Você olha o noivo, esperando a noiva. Essa expectativa tem que ter no nosso coração, porque isso vai acontecer. Vamos à aplicação final, amados. Que em 2026 você seja mais esperançoso nas coisas de Deus, que você seja mais vigilante, mais cheio de expectativa, de esperança, e mais rendidos a Jesus, todos os dias. Jesus. O ano vai terminar, mas a graça de Jesus sobre tua vida vai continuar. E o nosso futuro não é um mistério, porque nós conhecemos o Senhor. Para você que ainda não tem essa experiência com Jesus, você gostaria de aceitar o convite dele? Venha a mim e beba. Você já aceitou esse convite? Hoje, o convite é para todos nós. Nós podemos sair daqui ao encontrar conhecidos, parentes. Como é que foi o culto? Você possa dizer assim: eu bebi de Jesus. Mas o que aconteceu lá? Eu bebi de Jesus. Mas tem alguma coisa? Jesus é suficiente. E a saudação, a bênção final termina assim: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Você recebe essa graça? Amém. Vamos nos colocar em pé.